Boa noite, queridos irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Nesta noite, então, nós vamos, de quinta-feira, então, nós vamos dar início, dar continuidade, ao estudo do Evangelho, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós pedimos a assistência dos amigos espirituais, que assistem à nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, que os bons espíritos possam levar a todos os lares, Senhor, que estão nessa corrente de orações, o amparo, o auxílio, a proteção, tudo quanto estiver necessitando. Então, o item que nós vamos ler hoje é a ressurreição e reencarnação, do capítulo 4. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu poderia reviver sem inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, uma vez que tinha visto João criança e se conhecia seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse contigo. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantes do que eu vos disse, que é preciso que nasces de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isso pode se dar? Jesus lhe disse: Que sois mestres em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebeis vosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso. Ele sancionou-a como toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espantes de que vos disse que é preciso que nasças de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito,
ao passo que em certas traduções do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, mas acreditavam que a água tinha saído das águas, que a terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça e que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Bem, então essa passagem aqui do Evangelho, né, nos fala da ressurreição e reencarnação, que a doutrina espírita, né, claramente, né, nos explica e nos leva a entender, né, porque hoje em dia já tem os argumentos da ciência, né, nos explica que ressurreição seria muito materialmente impossível, né, uma vez que os elementos que formam o corpo se dispersam logo após o espírito deixar o corpo, né? Mas essa crença da reencarnação, ela é muito antiga, muito antes mesmo de Jesus. Inclusive a doutrina de Sócrates e Platão é em torno de 1300 anos antes de Cristo, e ali Sócrates já falava claramente sobre isso. Então, isso foi passando, então, de geração em geração, esse entendimento. Mas, então, só nos dias atuais, né, foi que a doutrina espírita, né, foi nos trazer, então, tanto entendimento. E a importância que é, né, o entendimento da reencarnação, né, para nós. Apesar de que, nos nossos dias ainda, né, há religiões que não admitem, que não, Deus o livre falar sobre que o espírito vai voltar num outro corpo, que não. Na verdade, a doutrina espírita ela nos traz com tanta clareza isso aí, e nos traz, por que ela é consoladora, né? Porque nos explica o que a reencarnação traz, né, para nós no momento atual, né, de consolação. Nos fala, né, que para a gente não dar, então, uma importância muito grande àquelas coisas que a gente passa, né? Porque a gente não dá um valor tão grande, não faz nos desesperar tanto, né? Não nos aflige tanto os próprios sofrimentos. E o que a doutrina espírita nos ensina, né? Que nós somos uma individualidade, né? A individualidade tem muitas e muitas outras vivências e que está tudo adormecido para nós viver esta oportunidade, essa reencarnação, esse momento. Então, a gente vai entendendo, assim, no nosso dia a dia, né? A questão familiar, né? As questões de trabalho, tudo que a gente enfrenta. Então, tudo a gente pensa assim, tudo a gente escolheu, né? Então, não chega com tanta força sobre nós os sofrimentos, as dificuldades. A importância que é, então, a gente entender sobre a reencarnação. Então, agora, nos dirigindo ao final do nosso evangelho, né, dessa corrente de oração, nós vamos agradecer a Deus, né, do fundo do nosso coração, pela oportunidade, né, de estarmos na doutrina espírita, né, do entendimento da doutrina espírita.
Que nós possamos, Senhor, sermos fortes no nosso dia a dia, confiantes. Pedimos a Deus que fortifique a nossa fé todos os dias, né? E que nós possamos levar consolação também a outras pessoas. Agradecemos a Jesus pela nossa casa espírita, Eulália Nogueira, Senhor, que tanta, né, ajuda, tanta luz nessa pequena casa, né? Apesar de agora não ter, Senhor, as atividades, né, de público, né, mas todos nós nos mantemos ligados espiritualmente. Então, a Casa Espírita tomou dimensões espirituais. Nós queremos orar também, Senhor, pedir pelo nosso planeta Terra, né? Pedir pela natureza do nosso planeta, para que a espiritualidade superior nos ajude nesse momento de transição, Senhor, nos fortalecendo e ajude, Senhor, aquelas criaturas que estão fracos, né, desesperançados, tristes, né, por aqueles que estão doentes e que todos, meu Deus, que a fé sustente todas as pessoas nessa nossa travessia. Nós vamos pedir também aos espíritos que estão nos assistindo nesse evangelho desta noite, que possam levar a fluidificação das águas a todos os lares, Senhor, que estão nessa corrente de oração, né? Que possam levar o remedinho necessário para os males físicos e espirituais. E que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações todos os instantes da nossa vida. E que assim seja.